O objetivo do terrorista era matar o ministro Alexandre de Moraes. Ponto final. Era esse o objetivo, né? Desde que começou o combate do Alexandre de Moraes contra as fake news, quando ele garantiu a lisura das eleições de 2022, ele se colocou na mira de Bolsonaro, dos seus asseclas no parlamento e dos bolsonaristas aloprados do Brasil todo, né? Ele queria matar o Alexandre de Moraes. Coloca aí, Tati, a irmã dele falando. Aí, ó, a mulher, ex-mulher dele. Tio França pretendia matar Alexandre de Moraes, revela a ex-esposa PF. Daiane contou também que o ex-marido frequentou acampamentos golpistas logo após o resultado eleitoral de 2022. Frequentou os acampamentos insuflado por quem? Pergunto. Pelo mito, pelo Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que colocou esses malucos todos na rua. É Bolsonaro que instigou o golpe de 8 de janeiro. Isso não tem dúvida, gente. Consequentemente, foi Bolsonaro que colocou a vida do ministro Alexandre de Moraes em risco. Daiane, ex-esposa de Francisco Vanderlei Luiz, conhecido nas redes como Tio França, revelou em depoimento à Polícia Federal de Santa Catarina que seu ex-marido afirmou várias vezes a ela que pretendia matar Alexandre de Moraes e quem mais estivesse perto na hora do atentado. Tio França foi morto em um atentado com explosivos provocado por ele próprio na noite dessa quarta-feira na Praça dos Três Poderes, em Brasília, né? Inclusive, a APF está com os áudios dessa senhora afirmando que ele pretendia que o objetivo dele era matar Alexandre de Moraes. Tá? Então, qualquer coisa que aconteça com o ministro Alexandre, existem responsáveis diretos na política que têm que ser responsabilizados. Ele recebeu diversas ameaças de morte, né? Depois que essas pessoas foram instigadas por Bolsonaro e seus asseclas no parlamento. Ela contou ainda que o ex-marido frequentou acampamentos golpistas de 2022, que se formaram logo após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Daiane, o ex-marido compartilhou recentemente com ela e outras pessoas uma série de pesquisas sobre como atacar o STF e a Câmara dos Deputados. Ao ser perguntada pelos agentes sobre as intenções dele, Daiane respondeu que Vanderlei Luiz morreu porque foi descoberto antes de provavelmente executar uma coisa maior. Ela ainda disse que não frequentou o acampamento golpista em Brasília no dia 8 de janeiro, mas que participou ao lado do ex-marido de manifestações em outros locais. Tudo o que ele planejava era compartilhado em grupos de mensagens, contou ela. A PF vai analisar esses grupos para investigar possíveis coautores e apoiadores envolvidos no atentado. Né? E aí, depois que esse cara morreu, começaram a aparecer e-mails no STF tratando ele como mártir, né? O que demonstra que ele não é o único. A coisa vai escalar. Outros coringas vão aparecer, né? Enquanto a cabeça da serpente fascista não for esmagada, a gente não vai ter mais um dia de paz no Brasil. Não vai. Coloca o print aí do e-mail, Tati. Olha só, gente, o que fala a pessoa? Mandou por uma plataforma anônima, essa Proton, né? Assina Candilians, né? Um anônimo, e fala o seguinte, ó. Esclarecemos-vos que Francisco Luiz, agora no céu junto com o Pai, foi apenas um dos inúmeros mártires de nossa luta contra vós, a escória satânica do STF. Não descansaremos até acabar com a escória de Satanás. Aí mandaram esse catecismo aí com uma arma, né? Então, assim, que horror, né, gente? Que horror, a coisa pode ficar pior, né? As autoridades, né, as pessoas que atuam na área de inteligência do governo têm que agir para coibir esses
psicopatas de fazer alguma coisa contra um inocente, né? Contra uma autoridade ou contra um inocente. Porque se tivesse alguém na esplanada ontem, se tivesse alguém do lado, perto desse sujeito ontem, ali perto da, né? Já não tem as grades, a pessoa podia estar ali passeando, ele teria matado a pessoa. Teria matado uma pessoa inocente, um turista que tivesse ali na Praça dos Três Poderes. Acho que não tinha, sabe por quê? Estava chovendo. Pode tirar, Tati. Não tinha, porque estava chovendo. Certo? Por isso que não tinha. Ele poderia ter causado a morte de mais pessoas, além da dele. Né? E o Alexandre de Moraes, eu vou colocar aqui para vocês a fala dele, muito importante. Né? Ele fala, em primeiro lugar, que não há anistia e não há pacificação do país com anistia. Então, não vai ter anistia e é preciso haver punição aos culpados pelo 8 de janeiro. Tá? Ele fala também que tudo começou com o gabinete do ódio do Bolsonaro. O gabinete do ódio é lá que nasce esse tipo de coisa. Certo? E por último, ele também pede a regulamentação das mídias sociais. Coloca aí, é um pouco grande, né? Tem 5 minutos o vídeo, mas vale a pena assistir. O que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso, mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato, mas no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. E o 8 de janeiro, o que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado, o Ministério Público já ofereceu mais de 1.600 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público. Mais de 250 pessoas já foram condenadas. Outras, mais de 100, foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar. Outras 100 pessoas, e mais de 500 fizeram um acordo de não persecução penal desses crimes mais leves. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais, mas isso não terminou. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação
com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente, várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Então, é necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, as autoridades políticas, o Congresso Nacional, é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem. A impunidade vai gerar mais agressividade, vai gerar, como a pessoa que se suicidou ontem, a tentativa disse ele, escreveu, de uma revolução. Antes se chamava o pedido de intervenção militar, agora de uma revolução. Então, as autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. O mundo todo já está regulamentando, a Europa tem 2 importantes leis, aprovou ano passado 2 importantes leis, para que com isso nós possamos, aí sim, pacificar o país, voltar à normalidade, sem criminosos querendo, dia após dia, atentar contra a democracia. Olha, vou te falar, viu? A única coisa que o Temer fez de bom na vida foi indicar Alexandre de Moraes para o Supremo. O Alexandre de Moraes está se mostrando um grande defensor da democracia, viu? Olha, incrível. E tomara que protejam a vida do ministro. É o que mais me preocupa nesse momento, é a proteção à vida do ministro, que a vida dele está em risco. A vida dele está em risco, ainda mais com a vitória do Trump nos Estados Unidos e com o Elon Musk empoderado. Essas pessoas são capazes de tudo. Os extremistas de direita são capazes de tudo.